Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, notícia importante, o INSS anunciou hoje que vai exigir a realização de biometria para liberar novos empréstimos consignados. A medida tem o objetivo de combater as fraudes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A medida foi criada para garantir a segurança nos novos pedidos de empréstimo consignado e evitar fraudes. A partir de sexta-feira, os novos empréstimos serão liberados apenas com o uso da biometria na plataforma Meu INSS. A medida complementa a decisão anterior do presidente da instituição. No dia 8 de maio, foi determinado o bloqueio de novos descontos de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Na ocasião, o presidente do INSS já tinha determinado a biometria para a contratação do consignado, mas não se falava em data. Em 2023, foram 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente. A suspensão atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União e a uma decisão liminar que determinou a suspensão dos benefícios para empréstimos até que o beneficiário solicite o desbloqueio. Em decisão unânime, o tribunal decidiu manter a suspensão dos descontos de aposentados e pensionistas. Os ministros negaram todos os recursos do INSS e de entidades associativas. O governo já havia determinado a suspensão dos descontos. Cerca de 4 milhões de aposentados podem ter sido lesados, com um prejuízo total que pode chegar a 6 bilhões de reais. E o Brasil tem mais um caso suspeito de gripe aviária que está sendo investigado em Santa Catarina. E ao todo, são 6 suspeitas e 2 confirmações. Um caso suspeito de gripe aviária na produção comercial é investigado na cidade de Ipumirim, no oeste de Santa Catarina. No total, nessa segunda-feira, são 2 casos confirmados e 6 sob suspeita em todo o país. Para impedir que outros focos suspeitos apareçam, o governo de Santa Catarina proibiu a entrada de aves vivas e ovos férteis provenientes de 12 municípios do Rio Grande do Sul, depois da confirmação da suspeita da doença na última semana, sendo o único estado que faz divisa com os gaúchos. De acordo com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, a proibição cita a necessidade de adoção de medidas imediatas de contenção, mitigação e prevenção à disseminação da doença. As cidades de Cachoeirinha, Canoas, Capela Santana, Esteio, Gravataí, Monte Negro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Triunfo estão sendo monitoradas constantemente. O H5N1 é um subtipo do vírus influenza que atinge predominantemente as aves e faz parte do segundo grupo desse tipo de vírus, que é disseminado rapidamente entre as aves e tem um alto índice de mortalidade em animais. A influenza aviária foi diagnosticada pela primeira vez em aves em 1878 na Itália, mas o H5N1 foi isolado por cientistas. Mais de 100 anos depois, em 1996, um ganso na província de Guangzhou, no sul da China, foi diagnosticado com a doença. E olha, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, concedeu uma entrevista agora há pouco e ele disse que para o país ficar livre da gripe aviária é preciso não registrar mais nenhum caso nos próximos 28 dias. Durante um encontro com jornalistas, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil poderá voltar a vender carne de frango aos países que suspenderam a importação da proteína, como é o caso da China, caso não haja nenhum outro caso de gripe aviária em granjas comerciais por um período de 28 dias. O ministro informou que o sistema brasileiro está funcionando e, por esse motivo, é considerado o mais seguro do mundo. O protocolo do ciclo é de 28 dias para a gripe aviária. Se em 28 dias não houver nenhum outro caso confirmado no Brasil, nós podemos, baseado em ciência, dizer que o Brasil está livre de gripe aviária em todo o território nacional. O que pode acontecer é, ainda assim, em alguns países, como foi o caso do Newcastle no Rio Grande do Sul com a China retirou o bloqueio de todos os outros 26 estados brasileiros, mas manteve no Rio Grande do Sul, fazendo questionamentos,
pertinentes àquele ponto do foco, no caso de Newcastle, até se darem por satisfeitos e confiantes em reabrir aquele mercado. É assim que a gente espera que vai acontecer também agora no caso de gripe aviária. Ao todo, novos destinos já suspenderam a importação de carne de frango do Brasil. O ministro pontuou que outros países podem levantar questionamentos se a carne brasileira exportada realmente é segura e que, em alguns casos, podem não voltar a exportar de forma imediata, uma prática considerada normal pelo ministro. Olha, para falar mais sobre esse assunto e principalmente entender como pode afetar a nossa vida, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor William Bagdasarian. Ele é do IBME, que é o Instituto Brasileiro de IBMC, né? Que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Boa tarde, professor William. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. É um grande prazer recebê-lo. Boa tarde também. Primeiro, então, eu queria que o senhor comentasse, né? 9 destinos já suspenderam a importação de frango do Brasil. E a maior parte dessa produção é voltada para o mercado externo. Quais, então, podem ser as consequências a curto prazo? Por exemplo, o desemprego no setor é um risco? Não, eu não acredito que a gente vá observar um desemprego significativo no setor, pelo menos num primeiro momento. O que acontece? Essas cadeias de proteínas animais, essas cadeias de produção, elas têm compromissos internacionais que levam anos para ser construídos. O que aconteceu com a China foi que, quando você tem um evento desse tipo, um evento fitossanitário, o país é obrigado a cortar a importação até que se resolva a situação. Mas é muito mais complicado você recriar essas cadeias de fornecimento do que você manter. Além disso, o Brasil ele é o maior player internacional em exportação de proteína animal. Então, o que deve acontecer nas próximas semanas é uma redução da exportação da proteína animal, especialmente frango e ovo, e essa proteína, o que vai acontecer é que ela vai sobrar no mercado doméstico e a gente deve observar temporariamente uma queda no preço desses bens para o mercado interno, né? A gente tem que lembrar que foi um evento localizado, não é uma coisa que é generalizada, como o próprio ministro falou, e é temporário. O próprio ministro falou o seguinte, olha, que se em 28 dias a gente não observar nenhum outro caso, as coisas voltam ao normal, a China deve levar um pouquinho mais de tempo para voltar com a importação, mas o fato é que a vida vai seguir e a gente vai continuar exportando tanto carne de frango como carne de ovo, como ovo. Ovo não tem carne, como ovo. Palavras otimistas, então, que é uma boa notícia. Eu quero aproveitar para fazer uma correção na apresentação, né? O professor é do IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. E, professor, então, o ministro da Agricultura, a gente acabou de mostrar, estabeleceu um prazo de 28 dias para o Brasil ficar livre da gripe aviária. Mesmo depois desse período, será difícil reconquistar a confiança do mercado externo? Você já citou aí que a China deve demorar mais um pouco. Porque, na verdade, existe toda uma burocracia quando acontece esse tipo de evento. Você disparar a proibição é rápido. Agora, para voltar, você tem que ter uma série de procedimentos administrativos que o governo brasileiro e o governo chinês têm que adotar para demonstrar que o país está livre. Então, quando acontece o evento, ele é rápido para parar, mas para voltar leva um pouquinho mais de tempo. Mas eu sinceramente, acredito que não vai ser nada muito significativo. Porque a gente tem que lembrar que a China é um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e que demandam essa importação do Brasil. Não é que o Brasil, que eles estão fazendo um favor para a gente, pelo contrário, a gente está produzindo mais do que a gente consome exatamente porque eles têm uma demanda por esse tipo de proteína. E na hora que o Brasil, que é o maior exportador mundial desse tipo de proteína, para de exportar para a China, o que vai acontecer é que provavelmente no mercado internacional o preço da proteína de frango vai subir. Então, a minha expectativa é que esse é um evento isolado, né? Você vê que foi só em um estado do Brasil, enfim, e eu acho que dificilmente é um problema que vai trazer repercussões de mais longo prazo. Agora, vai trazer uma pressão na balança comercial, né? Não vai ser tão significativo, porque a gente tem uma pauta de exportação muito ampla, mas que vai ter um impactozinho na balança comercial dos próximos 3, 4 meses, sem dúvida nenhuma. Como você falou, é uma via de mão dupla, né? Eles também precisam. Mas, de certa forma, essa crise
pode ter um efeito colateral positivo para o consumidor brasileiro? Por exemplo, a carne de frango e o ovo, como você citou, podem ficar mais baratos com o aumento da oferta para o consumo interno? Sem dúvida nenhuma, porque o que acontece é o seguinte, como a China é o maior importador de proteína, o Brasil é o maior exportador mundial de proteína de frango, mas a China é o maior importador também. Então, quando ela para de comprar, os volumes que a gente para de comercializar são muito grandes. Então, o que vai acontecer é que provavelmente vai ter uma sobra, né? Tem que lembrar que, ao contrário do que as pessoas pensam, você criar uma estrutura de exportação, isso leva tempo, você não altera, você não exporta mais ou menos rapidamente, porque você tem contratos de longo prazo e tal. Então, o que vai acontecer é que, de fato, no frango vai sobrar ovo, e aí o brasileiro ele pode aproveitar isso. De novo, é uma coisa temporária, mas ainda assim, quando o preço do frango cair, ele pode comprar um pouco mais de frango do que ele consumiria para estocar e poder aproveitar um frango congelado durante algum tempo, né? A gente sabe que não pode congelar por muito tempo, mas por algumas semanas, sem dúvida nenhuma, você pode congelar. E aí você se aproveita desse preço menor, entendeu? Então, esse é um lado positivo para essa indústria. Eu, particularmente, não acho que vai haver um problema sistêmico, não. Eu acredito que pode haver problemas pontuais, tá? Por exemplo, aquela granja que já tem um problema estrutural de giro e tal, e que ela pare de exportar e que ela não consiga repor isso, ela pode ter um problema de fluxo de caixa ali e vai ter que recorrer a banco. Eu acho que dificilmente vai quebrar, mas pode acontecer de uma ou outra. Mas estruturalmente, pensando em Brasil, eu acho que vai passar, vai ser uma coisa ruim, mas temporária. Tá certo, então o negócio é investir em receitas de frango e ovo no cardápio, né, professor? Nós acabamos de conversar com o professor William Bagdasarian, ele que é do IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Professor, muito obrigado aí pela sua participação e por essas explicações tão importantes. Obrigado a vocês. Boa tarde para vocês. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer o nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta segunda-feira. Olha só, vamos começar por Porto Alegre, que decretou situação de emergência por causa das doenças respiratórias. O número de casos não para de subir e os hospitais não estão dando conta do número de pacientes. A repórter Kátia Fantin vai trazer os detalhes. Porto Alegre vive um cenário crítico na área da saúde. A Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública por 90 dias, após o aumento expressivo nas internações por síndrome respiratória aguda grave. A ocupação hospitalar chegou a 101%, afetando tanto adultos quanto crianças. A medida permite ao município solicitar apoio federal e reforçar a Operação Inverno, com a abertura de novos leitos e contratação de profissionais. Segundo o boletim da Fiocruz, o alerta é para o avanço das doenças respiratórias, especialmente entre crianças e idosos. Vamos ver agora o que o Marcelo Lopes Fonseca, que é médico e assessor técnico da Diretoria-Geral da Secretaria Municipal de Saúde, falou sobre esse assunto. Esses decretos, tanto municipal quanto estadual, eles, em primeiro lugar, eles permitem acessar recursos federais para abertura de leitos e pagamento diferenciado dos leitos para atender síndrome respiratória aguda grave em pediatria. Mas, além disso, eles também são acompanhados de planos de ação, tanto municipal quanto estadual, de outras medidas que também favorecem o atendimento da população. Por exemplo, abertura de turnos estendidos de unidades básicas, aumento de ofertas de exames, como, por exemplo, o raio-x de tórax. Então, esse conjunto de medidas que fazem parte dos planos, bem como o recurso federal para abertura de leitos específicos para esse tipo de patologia respiratória do inverno, são os benefícios que a população pode esperar. E uma notícia muito triste agora. Em São Paulo, uma tragédia aconteceu em um condomínio que está em construção. Um elevador de cargas, ele despencou do 17º andar e matou 3 pessoas. O Fernando Jesus vai contar os detalhes.
O elevador de carga era utilizado para carregar tijolos e cimento, usados na construção de um condomínio no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista. O elevador despencou e matou 3 homens que trabalhavam nessa obra. Essas são imagens aéreas do condomínio onde aconteceu o acidente. Ao todo, 6 equipes do Corpo de Bombeiros e uma da Polícia Militar foram enviadas ao local para socorrer as vítimas. Mas, infelizmente, todos eles morreram no local. Os bombeiros informaram que as vítimas eram homens de 43, 26 e 20 anos de idade. E além dos 3 mortos, uma 4ª vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital. De acordo com a polícia, ela foi socorrida por algumas pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. Ela não estava no elevador, mas estava na região e passou mal ao presenciar o trágico acidente. E olha só, a polícia do Paraguai descobriu um laboratório de drogas na fronteira com o Brasil. No local era produzido metanfetamina, o que deixou autoridades em alerta. Quem traz as informações é a Carol Oliveira. A SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, descobriu na cidade de Minguaguaçu, perto da fronteira com o Brasil, um laboratório artesanal clandestino destinado à produção de metanfetamina, uma droga sintética com alto potencial aditivo e grave impacto na saúde pública. A operação resultou na prisão de um cidadão chinês. No local foram apreendidos 3 envelopes contendo metanfetamina, além de produtos químicos e materiais utilizados na produção ilícita de entorpecentes. De acordo com a SENAD, as evidências coletadas, que incluem substâncias como ácido sulfúrico, acetona, equipamentos de laboratório e documentação de remessas químicas em nome do preso, confirmam a existência de um esquema clandestino de fabricação de metanfetamina no país. A descoberta do laboratório é considerado um sinal de alerta para as autoridades sobre um tipo de crime nunca visto no Paraguai e que pode ter efeitos negativos tanto na segurança quanto na saúde pública, já que representa riscos crescentes à população, dada a facilidade de propagação das redes e o elevado potencial destrutivo da substância produzida. Recibimos a informação e trabalhamos sobre o caso. É importante destacar o trabalho en conjunto de la SENAD con el Ministerio Público y lo bueno de todo es que pudimos desarticular a esta persona que se está dedicando a la producción de esta droga que es muy perjudicial, muy dañina para la salud mental de aquellas personas que consumen, muy adictiva. Se puede consumir de distintas formas, se puede fumar, se puede inyectar, se puede inhalar, en fin, es una droga muy potente y muy peligrosa. As autoridades estão analisando possíveis vínculos transnacionais, considerando a nacionalidade do detido e os documentos apreendidos, o que abre uma nova linha de investigação que visa determinar se há conexões entre cidadãos estrangeiros para a produção da droga no país. Bom, vamos mudar de assunto porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Caio. Vamos começar, né, Caio, falando da pré-lista de convocação da seleção. Aliás, a primeira lista do Carlo Ancelotti, que vazou no fim de semana e já está gerando muitos comentários, não é, Caio? Pois é, Kleber, boa tarde a você mais uma vez, a todos que nos assistem. Bom, essa pré-lista de convocação que foi vazada conta aí com pelo menos 50 jogadores, mas o que chamou a atenção foi o número de craques do Flamengo. 6 nomes do rubro-negro entraram na lista, vamos ver. A pré-lista de convocação de Carlo Ancelotti não foi divulgada oficialmente, mas alguns nomes saíram na mídia, como o de Neymar, do Santos, Oscar, do São Paulo, Fabrício Bruno, do Cruzeiro e Hugo Souza, do Corinthians. Além dos 6 jogadores do Flamengo, Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro. Mas um nome pouco conhecido no Brasil e que teve destaque na Europa também está na relação do treinador. Igor Paixão, de 24 anos, que atua no Feyenoord da Holanda. Paixão é do Macapá e fez uma grande temporada, 32 participações em gols. Marcou 18 vezes
vezes e deu 14 assistências, encerrando a temporada 2024-25 como artilheiro e garçom do time. A temporada também marcou os primeiros gols de Igor Paixão na Champions League. Ele marcou contra o Sparta Praga e o gigante Milan na competição. Cria do Coritiba, Igor Paixão registrou a sua melhor temporada em números. O grande jogo de 2025 foi a goleada por 6-2 sobre o Twente em 16 de março, onde anotou um hat-trick e deu 3 assistências. No sábado, a CBF comunicou os clubes, solicitando a liberação dos jogadores presentes na pré-lista. A convocação final, com 23 nomes, será divulgada pelo treinador italiano no dia 26, no Rio de Janeiro. A seleção brasileira vai enfrentar o Equador no dia 5 de junho em Guayaquil, Paraguai no dia 10 de junho na Neoquímica Arena, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Olha aí, por falar em seleção brasileira, né, Caio? Parece que a CBF já tem um novo nome para presidir a entidade, né, Caio? Mais uma novidade aí nessa novela da CBF, né, Kleber? Bom, o nome da vez é Samir Chaldie, que vem lá de Roraima. O candidato não vai ter nenhum concorrente nessa eleição da CBF, que vai acontecer domingo que vem. Sendo assim, vamos conhecer um pouco desse novo mandatário da entidade. Após o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, acusado de falsificar uma assinatura em um dos documentos oficiais da entidade, um novo nome aparece agora como provável substituto do baiano. Trata-se de Samir Chaldie, o presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, que tinha previsão para assumir esse cargo de líder do futebol no Pará somente a partir de 2027. Médico por formação com 41 anos de idade, Samir foi escolhido como candidato à presidência da CBF por 25 das 27 federações estaduais. Somente São Paulo e Mato Grosso não apoiaram. Mas como o mínimo de apoio para uma candidatura são 8, Samir está mais do que aprovado para concorrer à vaga. Como ele teve a grande maioria dos apoiadores ao seu lado, assim não teve oportunidade para outro nome concorrer junto ao dele. Sendo assim, tudo aponta para que no próximo domingo, dia da votação do novo presidente, Samir Chaldie seja nomeado novo mandatário da CBF. Mesmo com pouca representatividade no futebol brasileiro, o nome que vem de Roraima ganhou força por ser um dos mais jovens entre aqueles que poderiam assumir o cargo, além de ter uma ótima relação pessoal com os outros líderes de federações estaduais. A ideia é que a CBF de fato respire um ar mais puro, com mais liberdade e clareza para que Samir possa trabalhar sendo apoiado de todas as formas. Se nada mudar da noite para o dia, a partir de 26 de maio, Samir Chaldie será o novo presidente da CBF. Olha, e faltando menos de um mês para o Super Mundial de Clubes, a expectativa é grande, né? Tem time brasileiro, inclusive, sonhando, olha só, com a contratação do Cristiano Ronaldo. Será possível, Caio? Tem gente sonhando, né, Kleber? Bom, dos 4 times aí brasileiros que vão jogar o Super Mundial, quem estaria muito interessado em contar com o português é o Botafogo de John Textor. Vamos ver. Uma temporada de fracasso do Al Nassr e uma proposta tentadora de um clube brasileiro podem fazer Cristiano Ronaldo mudar de país novamente aos 40 anos. Segundo postagem do jornal espanhol Marca, CR7 tem uma oferta de uma equipe do Brasil para disputar a Copa do Mundo de Clubes em junho. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os brasileiros que participarão do torneio. O português vinha tendo conversas com o Al Nassr para renovar seu contrato, mas o clube não atingiu nenhuma das metas que tinha na temporada. Não venceu o Campeonato Saudita e nem a Champions League da Ásia, além de não ter mesmo nem se classificado para disputar o torneio no ano que vem. Isso coloca o futuro do atacante no clube em jogo. Em meio a esse cenário, Cristiano Ronaldo teria recebido uma proposta tentadora e que abriria ao craque a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de Clubes, torneio para o qual Messi, por exemplo, está classificado com o Inter Miami. Os torcedores dos times brasileiros que vão disputar o Mundial ficaram animados com a possibilidade de ter no elenco o craque eleito 5 vezes melhor do mundo. Recentemente, o CEO do Al Nassr apontou que o Crystal Palace e o Botafogo, clubes que fazem parte da empresa comandada pelo empresário John Textor, entraram em contato para fazer investimentos e estabelecer acordos de cooperação. Os rumores também ligaram o nome do craque ao Palmeiras, causando uma reação da presidente Leila Pereira. Sabe que eu fico chocada, mas inventam uns absurdos, que imagina se eu, presidente do Palmeiras, tenho que ficar desmentindo toda hora. Gente, não é verdade. Quem falou isso está mentindo. Eu sou a presidente do Palmeiras, qualquer tipo de oferta com esse tamanho do jogador como o Cristiano Ronaldo, chegaria em mim. Então, cuidado, que está cheio de oportunistas que ficam vendendo ilusões. É mentira, o Cristiano Ronaldo nunca mostrou interesse em vir para o Brasil.
E o Palmeiras também não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo. CR7 sempre destacou que admira o futebol brasileiro e tem boa relação com atletas nascidos no Brasil. A sua irmã, Kátia Vieiro, inclusive é casada com um brasileiro e mora em Gramado, no Rio Grande do Sul. Em 2025, o CR7 entrou em contato com a administração do Maracanã para deixar seus pés marcados na calçada da fama do famoso estádio, apesar de nunca ter jogado lá. Ele disputou 3 partidas da Copa do Mundo de 2014 em território brasileiro, além de um amistoso contra a seleção em 2008. Isso aí, Kleber, fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. Até. Olha só, aproveitando que a gente está falando de esportes, né? Um estudo aponta que treinos intensos no fim de semana podem compensar a falta de exercícios diários. E quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Muitas vezes é difícil encaixar atividades físicas e exercícios durante a rotina da semana. Mas, segundo um novo estudo, fazer atividades mais intensas por pelo menos 2 vezes na semana, como no final de semana, ainda garantem a eliminação de gordura. A recomendação de especialistas para adultos é de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. O estudo avaliou os resultados de 772 pessoas que só treinam de fim de semana, os famosos guerreiros de fim de semana, e outros 3.277 praticantes regulares. Os resultados indicam que não houve diferença na perda de gordura abdominal, na comparação entre os 2 grupos. Mas isso só foi possível porque o treino médio dos guerreiros de fim de semana foi feito com maior intensidade e duração, fazendo os 150 minutos recomendados por semana em apenas 2 dias. Porém, o estudo alerta, não são todas as pessoas que conseguem se exercitar por mais de 2 horas seguidas. Isso requer um treino sério para chegar lá. Os guerreiros de fim de semana, neste estudo, podem ser pessoas que já estão em uma excelente forma física. No geral, o estudo reafirma o velho ditado sobre atividades físicas e saúde. Qualquer atividade é melhor que nenhuma atividade. A principal lição é que as pessoas devem ser ativas da melhor maneira que se adapte ao seu estilo de vida. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.